Oh, rapidez! Glórias a Deus, aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus pela sua vida, pela vida da sua família, meu amado irmão. Não importa sua nacionalidade, a sua cor, a sua religião. Somos irmãos porque somos a imagem e semelhança do Criador. O título desse vídeo é O Mais Humilhado é o Mais Forte. Você veja, Jesus ele subiu ao monte para orar e levou Pedro, Tiago e João com ele. E ele se distanciou, foi orar em um lugar e eles estavam, os discípulos, estavam tristes, estavam cabisbaixo, porque eles tinham mais ou menos o sentido de que Jesus estava para se despedir deles. Mas essa despedida era exatamente para a vitória. E é assim com o homem, O homem, o mais forte está dentro dele. O mais forte é o espírito dele. O que está por fora, o homem carnal, é fraco. Então, o sistema religioso, sabendo disso, ele para as pessoas, ele para a força do ser espiritual, do homem do céu, como? Fazendo aflorar, fazendo com que exponha, os seres humanos exponham as suas vontades carnais. Então, que é por isso que é difícil, das pessoas vencerem. E aí eles mostram, como Deus veio em carne nos salvar. Aí eles mostram e ficam com o Deus, aquele Deus que veio em fraqueza para vencer tudo na cruz e se tornar um Deus forte, que é Jesus ressuscitado. Aí as pessoas não conseguem ver Jesus ressuscitado, acaba vendo aquele Jesus que foi vitorioso, mas eles põem o Jesus morto, o Jesus homem que foi morto. Eles não expõem, a religião não expõe para você que Jesus está vivo, que é o vivo que nós devemos adorar, que é o vivo que nós devemos seguir, o Jesus ressuscitado, o Jesus Espírito, que está aí com você, com a sua família, meu irmão e minha irmã, para honras e glórias dele, de Jesus. Vamos lá, está aqui relatado, quer ver? No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 40 a 41, nos diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, o espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. Então é isso que o sistema religioso pega aí, sabe que o espírito da pessoa é forte, ele é quem tem que conduzir as vontades da carne. Ele sabe que somos espirituais e que Jesus é espiritual, então ele expõe a vontade humana, carnal, para a gente ver o que estamos vendo aí. Na verdade é assim, é só para tampar, fechar, atrapalhar mais o caminho daqueles que foram salvos por Jesus, aqueles que foram escolhidos
por Jesus antes da fundação desse mundo. Mas, meu irmão e minha irmã, não se preocupe, confia e olhe para o Senhor. É por isso que a Bíblia, ela é repleta de passagens mandando a gente guerrear e lutar contra as vontades humanas. A vontade animal, que é terrena, não é lutar contra o diabo. Essa luta contra o diabo é uma outra armadilha que eles arrumaram, porque diabo, na verdade, se você for ver, o diabo está em nós mesmos, na vontade da carne. Porque o diabo não é esse espírito que eles arrumam, esse bode expiatório de fora, esse anjo poderoso que eles querem, né, criaram, que eles querem, não, eles criaram um anjo que rebeliou no céu. Jamais o Criador dos céus, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra permitiria que alguém se rebelasse contra ele. É ele quem está no controle de tudo e de todos e sempre esteve. Foi ele quem criou o mal e quem criou o bem. Foi ele quem criou as trevas e criou a luz. E é ele quem salva e é ele quem condena. Ele é soberano sobre tudo e todos. Por isso é que ele entregou o filho dele, né? Sacrificou o filho dele para que você e sua família sejam salvos, né? Vocês já foram salvos porque assim ele quis. E é a vontade dele que tem que prevalecer. Vejamos aqui também no livro de João, capítulo 4, do versículo 19 em diante, Jesus nos dá outra lição. Veja bem, aqui ele já está falando, né? Ele está em um corpo humano, mas falando do que viria. Ele vai conversar com uma samaritana, porque os judeus tinham, né, preconceito com os samaritanos, mas Jesus judeu vai lá e dá toda a dica para nós nos dias de hoje. Vejam só, está aqui relatado no livro de João capítulo 4, do versículo 19 em diante, nos diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, a hora vem, né? Vamos lá. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora Jesus dá a dica, ó. Mas vem a hora e já chegou, olha. Vem a hora e já chegou. Porque ele estava ali presente, né? Vem, né? A hora e já chegou. Ou seja, vem depois da cruz, mas já chegou. Porque ele é. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia! Então, vem a hora e já chegou de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, o sistema religioso faz com que as pessoas fiquem nas sombras, né, daquilo que havia de vir, que era o sol da justiça, que é a luz do mundo, que é Jesus. Ou seja, a vitória está na cruz. Jesus homem, né? O evangelho falando de Jesus homem, como ele andou, e eles fecham ali para que você não seja um vencedor, para que você não adore a Deus em espírito e verdade, porque Jesus, lá ele sendo, né, humilhado na sua carne, mas o mais forte estava dentro dele, o espírito
do Criador do universo, ao qual venceu tudo por nós. Então você tem que adorar a Jesus em espírito e em verdade, sem ficar seguindo homens. Siga o Espírito de Jesus, a vontade de Jesus que está dentro de você. Claro que a vontade de Jesus é que você seja livre desse sistema religioso e faça a vontade em liberdade, mas seja uma pessoa honesta, correta e principalmente uma pessoa que ajude, acolha o próximo, ajude o próximo, porque assim resume toda a lei e resume toda a história do Criador do universo, a história que é sempre ajudar os mais fracos, porque o mais forte foi o mais humilhado, o espírito foi humilhado na carne, e não é assim, a nossa carne não tem umas vontades loucas. Então, o sistema religioso faz com que isso no mundo inteiro é exposto às emoções carnais. Para quê? Para a morte, né? Semeia-se na carne, é morte, é o que nós vemos. É por isso que nós vemos aí esse monte de coisa, principalmente aí nessa festa da carne. Mas não se preocupe com isso não, porque isso aí é permitido pelo próprio Criador, tá? O diabo tem nada a ver com isso. Isso tudo está no controle do Criador. Ele, para o equilíbrio da salvação, para o equilíbrio daqueles que são salvos, precisa dos condenados, precisa daqueles a qual foram preparados para a desonra. Então todos aqueles que são da desonra estão aí com a sua carne aflorada. Agora você que foi preparado para a honra, adore ao Criador do universo em espírito e em verdade, depois da cruz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi por isso que ele, sendo o mais forte, foi o mais humilhado, para dar salvação para você e para sua família. Não fica olhando para que os homens estão falando que você tem que fazer isso e aquilo, você tem que agradar a Deus com sacrifício. Não, isso é blasfêmia. Porque se você for agradar ao Criador do universo com sacrifício, você está dizendo que o sacrifício dele não valeu de nada. Não, o sacrifício dele valeu e é por fé que vivemos. Ou seja, cremos no sacrifício, no nome de Jesus, e por isso é que vencemos, porque nós acreditamos. Tá? Continue olhando para Jesus, não olha para o que a religião vem mentindo há milênios aí e atrapalhando o caminho da sua salvação. Adore a Jesus Cristo em espírito e em verdade, porque nenhuma condenação há, né, para quem está em Cristo Jesus. Essa história de que se você não fizer isso, não fizer aquilo, Deus vai te pegar, isso é a história dos macumbeiros, né, evangélicos macumbeiros, porque na verdade ele já te salvou, ele já te libertou, ele já derramou o sangue dele na cruz do Calvário por você. Ele, né, diz as Escrituras que o Cordeiro que salva o mundo foi sacrificado antes da fundação do mundo, ou seja, depois só vem cumprindo, né, as fases até chegar o próprio Criador, nascer em um corpo fraco de carne para vencer em espírito ressuscitando por você e pela sua família. Tá bom, meu irmão? Olha para Jesus Cristo ressuscitado, porque ele já lhe deu a vitória, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Fique em paz, faça o que é reto, faça o que é correto, porque a maior de todas as justiças é essa: o que você plantar, você colhe. Se plantar coisas ruins, se plantar maldade, vai colher maldade. Agora, se plantar honestidade, bondade, vai colher tudo de bom. Vai ser aquele salvo com uma vida alegre, com uma vida nessa terra feliz.
com uma vida abundante, tanto aqui como quando você voltar para a sua verdadeira casa, que é o céu. Aí mais alegria ainda. Então, nessa terra, nessa vida, olhe para Jesus depois da cruz em espírito, que venceu tudo por nós. Você está livre, você não precisa de pagar nada, você não precisa de fazer nada, apenas acreditar e ser uma pessoa que considere sempre o próximo necessitado mais que você, tá bom? Que o Eterno Salvador te abençoe poderosamente, cada vez mais e mais, né? Te abençoe. Você já é abençoado. Você e a sua família são abençoados do Deus vivo, para louvor e glórias de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, abençoados do Deus vivo.